Podcast Sorrindo pra Vida. Seu encontro diário com Deus. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. É o Espírito Santo quem nos conduz a tomar também esta palavra, a acolher com amor aquilo que o céu nos fala. Porque o nosso céu é Deus. E Deus fala com você nesta manhã. A palavra que nós vamos meditar está em Lucas, no Evangelho de São Lucas, no capítulo 4, versículos de 1 a 13. Você já pode ir separando esta palavra na sua Bíblia. Evangelho de São Lucas, capítulo 4, versículos de 1 a 13. E nós que já rezamos no começo deste programa, pedindo que o Espírito Santo venha sobre nós, nós que cantamos, clamando também a presença desse Espírito em nosso coração, queremos viver a palavra assim como começa também, dizendo: Jesus, cheio do Espírito Santo. Lucas capítulo 4, versículos de 1 a 13. Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Rio Jordão e no Espírito era conduzido pelo deserto. Ali foi posto à prova pelo diabo durante 40 dias. Naqueles dias ele não comeu nada e no final teve fome. O diabo então disse-lhe: se és o Filho de Deus, manda que esta pedra se transforme em pão. Jesus respondeu: está escrito, não se vive somente de pão. O diabo levou para o alto, mostrou-lhe num relance todos os reinos da terra e lhe disse: eu te darei todo este poder e a riqueza destes reinos, pois a mim é que foram dados, e eu os posso dar a quem eu quiser. Portanto, se te prostrares diante de mim, tudo será teu. Jesus respondeu-lhe: está escrito, adorarás o Senhor teu Deus, e só a Ele prestarás culto. Depois o diabo levou Jesus a Jerusalém, e colocando-o no ponto mais alto do templo, disse-lhe: se és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, pois está escrito, ele dará ordens aos seus anjos a teu respeito, para que te guardem, e ainda, eles te carregarão nas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Jesus, porém, respondeu: também foi dito, não porás à prova o Senhor teu Deus. E terminadas todas as tentações, o diabo afastou-se dele até o tempo oportuno. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Glória a vós, Senhor. A palavra do Senhor nos diz assim: Jesus, cheio do Espírito Santo, e grave bem no seu coração este cheio do Espírito Santo. Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Rio Jordão e no Espírito Santo era conduzido pelo deserto. Ali foi posto à prova pelo diabo durante 40 dias. Naqueles dias ele não comeu nada. E veja bem, no final teve fome. Então o diabo disse-lhe: se és o Filho de Deus, manda que esta pedra se transforme em pão. Você já percebeu que a tentação ela se aproxima da gente na hora da necessidade? Jesus foi para o deserto conduzido pelo Espírito Santo. É um erro a gente pensar que o Espírito Santo levou Jesus ao deserto para ser tentado. Não foi para ser tentado que o Espírito Santo levou Jesus ao deserto. O Espírito Santo levou Jesus ao deserto para vencer a tentação.
É um engano a gente pensar que foi o demônio quem atraiu Jesus ao deserto. Mas Jesus foi conduzido ao deserto pelo Espírito Santo. E lá ele guardou um tempo de uma severa penitência. Porque nós sabemos que quando a palavra de Deus nos diz 40 dias, não é exatamente 40 dias. Mas é um tempo longo. Um tempo suficiente, um tempo de oração. Que lembra os 40 anos do povo no deserto. Mas foi um tempo em que Jesus ficou ali se penitenciando. E diz a palavra de Deus que ele jejuou, que ficou um longo período sem comer nada. E no final ele teve fome. Até então o tentador não tinha se manifestado. Você sabe que nenhuma fome vem desacompanhada de fraqueza, né? No momento em que Jesus estava enfraquecido nas suas forças físicas, no momento em que ele teve fome, no momento em que ele precisava comer, na hora da necessidade, a tentação se aproximou para prová-lo, para experimentá-lo, para usar aquilo que ele estava sentindo contra ele. Muitas vezes a tentação faz isso conosco. Às vezes o que a gente está sentindo não é fome, não. Às vezes a gente está sentindo uma mágoa. Às vezes a gente está sentindo uma sombra de tristeza. Às vezes o que nos cerca é uma sensação de desconfiança. Às vezes é o medo que se aproxima de nós. São sentimentos que estão dentro de nós. A tentação usa aquilo que nós estamos sentindo contra nós. Porque essas sensações aparecem no momento de necessidade. A gente tem medo quando se sente ameaçado. Então a gente tem necessidade de segurança. A gente tem fome quando a gente não tem alimento e a gente tem necessidade de comer. Só que veja, uma coisa muito importante que nós precisamos guardar dentro do nosso coração. Se a necessidade é o tempo em que a tentação se aproxima para nos tentar, nós não podemos nos esquecer que também é no momento da necessidade que o socorro divino chega. Você se lembra das bodas de Caná? Foi quando acabou o vinho, quando a necessidade apareceu, que o socorro divino se manifestou. Então a necessidade é a hora da tentação? Querido, é a hora da tentação. Nós somos tentados nas nossas necessidades, mas é na hora da necessidade que a força de Deus, que o socorro do céu se manifesta para nós. E essa palavra nos ensina uma coisa imensamente importante, que cada um de nós deveria ter aprendido no colo do nosso pai, e que nós devemos ensinar aos nossos filhos. Nós temos que criar inteligência, gente, de não ceder à primeira impressão. A gente tem o hábito de se deixar impressionar pela primeira coisa que se apresenta para nós. Depois que Jesus sentiu fome, a primeira coisa que apresentou-se diante dele foi o tentador. Nós temos que pedir a Deus a graça de não nos deixarmos marcar pela primeira impressão que nós temos de uma situação. Eu explico. Algumas pessoas se casam com a primeira informação que recebem. E depois que elas pegam aquela primeira informação, tudo o que vem depois vira empregada da informação com a qual ele se casou. Não tem mais espaço para a verdade, porque o coração já foi ocupado. Uma vez que a mentira é sempre a primeira a chegar, não sobra lugar para a verdade. A mentira chega primeiro, porque a mentira é leve. Ela é leve para vir até nós e torna a nossa vida pesada. Por que a mentira chega primeiro? Porque ela não tem compromisso com o fato. Ela não tem compromisso com a realidade. Ela simplesmente chega, e chega com o intuito de enganar. Depois que a mentira chega, se você deixa ela entrar no seu coração, não sobra lugar para a verdade. Assim como você não come qualquer coisa que as pessoas te dão, assim como você não aceita para a comida a primeira coisa que te apresenta, não mata a fome com o primeiro prato que põe na mesa, assim também nós não devemos nos agarrar à primeira proposta, a primeira coisa que as pessoas dizem para nós.
Porque quando a gente age assim, nós acabamos demonstrando pouca inteligência. Há pessoas, e essas pessoas podemos ser nós, podemos ser eu e você, que são como os vasos de barro. Você já viu vaso de barro novo? Depois que você colocou um líquido nele, ele pega o cheiro daquele líquido. Fica impregnado com o primeiro cheiro que colocam nele. Seja bebida boa ou seja bebida ruim. Quando alguém descobre essa fraqueza na gente, as pessoas podem usar essa nossa fraqueza contra nós, tramar com malícia contra nós. É exatamente o que faz o tentador. Quando o maligno percebe que a gente escuta e acredita na primeira coisa que nos dizem, ele se vale da nossa fraqueza contra nós. Ele pinta a nossa credulidade da cor que ele quer. Os mal intencionados usam e abusam da fácil credulidade. Nós temos que ter prudência. Nós temos que aprender a filtrar as coisas. Nós temos que arrumar um tempo para rever as coisas. Não decidir precipitadamente a partir da primeira coisa que se escutou. Quantas pessoas se atormentam por causa do que ouvem? Não é verdade? Às vezes a gente está sossegado, a gente está em paz, vem alguém e solta uma bomba no ouvido da gente. E aí a nossa paz foi para o espaço. O coração fica angustiado, o coração fica inquieto. Sabe o que é pior? Às vezes a gente acredita. Só lá na frente a gente vai descobrir que se tratava de um equívoco, de um engano, às vezes até mesmo de uma mentira. Então nós temos que arrumar tempo para rever as coisas e apresentar todas as coisas a Deus em oração. Não se deixar impressionar pelo tentador, que manda os seus mensageiros até nós. Porque às vezes a gente fica esperando que o diabo venha nos tentar em pessoa, né? A gente fica esperando ver um vulto escuro à nossa volta, ver aquela forma horrorosa que a gente está acostumado a imaginar desde criança. Ele manda os seus mensageiros. Se vale de pessoas, de inocentes úteis, para vir perturbar o nosso coração. Então nós precisamos reservar o outro ouvido para escutar as outras pessoas. Não é uma só quem tem a verdade. Deus nos deu 2 ouvidos, para a gente aprender sempre a escutar o outro lado da história. E mais ainda, para a gente aprender que nós temos que dedicar a Deus um tempo, para que o Senhor faça-nos ver a verdade naquela situação. Então, arrumar tempo para rever as coisas à luz do Espírito Santo. Apresentar as situações a Deus em oração. E prestar atenção ao que as outras pessoas de confiança lhe dizem a respeito daquela mesma situação, para poder ponderar. Nós não podemos nos deixar impressionar facilmente pelas coisas ruins que nos dizem, porque a tentação se vale constantemente desse artifício para nos afastar de Deus. Deixar-se impressionar facilmente por qualquer coisa demonstra incapacidade e favorece a tentação. E eu sei que você, assim como eu, nós não queremos favorecer a tentação. Mais ainda, é preciso fazer como Jesus, ouvir o Espírito Santo, saber o que Ele nos diz. Você viu como esta palavra começou? Jesus foi conduzido pelo Espírito Santo ao deserto. Não pense que o Espírito Santo levou Jesus pelos cabelos. O Espírito Santo falou ao coração de Jesus, e Jesus estava pronto para ouvir. Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Rio Jordão, e olha como a palavra insiste, e no Espírito era conduzido pelo deserto. O Espírito Santo conduziu Jesus, e o conduziu até lá não para Jesus ser tentado. O Espírito Santo levou Jesus para enfrentar e vencer uma tentação que o aborrecia. Essa tentação que está descrita aqui já estava perturbando Jesus. Você já viu tentação que fica nos poupando?
Não existe tentação que nos poupe. A tentação martela na nossa cabeça o tempo inteiro. Para uns é uma coisa, para outros é outra. Você sabe qual é a tentação que te perturba. E havia uma tentação que estava perturbando Jesus. E o Espírito Santo conduziu Jesus ao deserto. Preparou Jesus pela penitência, pelo jejum, pela oração, para enfrentar e vencer aquele mal que o estava oprimindo, porque o Espírito Santo é aquele que nos leva à vitória sobre o mal. É por isso que nós devemos escutá-lo. Você quer vencer o mal na sua vida? Escute o que lhe diz o Espírito Santo. Que o Espírito Santo te conduza em tudo que você vai fazer, para que você possa, como o Senhor, enfrentar e vencer as tentações que te aborrecem. Porque quando a gente quer resistir à tentação, gente, ela nos aborrece, porque nós não cedemos a ela. É como um mosquito que fica o tempo inteiro à nossa volta, nos perturbando, fazendo barulho, entrando no nosso olho, picando o nosso ouvido. É o tempo inteiro nos perturbando, nos distraindo das coisas de Deus, nos aborrecendo. Mas o Espírito Santo já guardou a vitória sobre a tentação. Nós precisamos acreditar nesta palavra. O maligno, ele apresenta sempre as mesmas propostas para tentar. Primeira coisa que ele diz a Jesus: manda que estas pedras se tornem pão. Que esta pedra se torne pão. Ele está tentando Jesus a usar um poder sobrenatural para satisfazer as próprias necessidades. E quando a gente fala de magia, é disso que nós estamos falando. Quando a pessoa procura um poder sobrenatural para satisfazer as próprias necessidades, necessidades particulares, necessidades egoístas. Você já notou que o caminho de Deus é completamente diferente? Você já percebeu que os dons sobrenaturais de Deus são para os outros e não para quem os tem? Você já notou que quando uma pessoa tem um dom, um carisma do Espírito Santo, este carisma Deus usa nela em favor dos outros? Ela não usa o dom em favor de si própria. Procura na Bíblia algum lugar onde Jesus usa os dons que ele tem em favor dele mesmo. Aí se você achar, você me escreve, conta para mim, porque eu ainda não achei. Jesus não usa do seu poder para sair da cruz. Jesus não usa do seu poder para derrotar os seus inimigos. Jesus não usa do seu poder para matar a fome. Diz a palavra de Deus que ele foi a uma figueira para colher o alimento que ele ia comer. Que ele pedia aos discípulos que pescassem no mar o peixe que eles comiam. Ele não fez mágica para atender às necessidades dele. E o demônio sempre nos tenta a buscar um poder sobrenatural para nos satisfazer nas nossas necessidades. Isso é terrível, gente. É terrível quem vai em busca de um poder sobrenatural para resolver de maneira fácil um problema que tem. Vai pagar um preço tão caro. Tomara Deus que quando foi buscar, buscou uma mentira. Foi se encontrar com um charlatão, com um enganador, porque perdeu só o dinheiro. Mas que coisa terrível se alguém, ao buscar esse poder sobrenatural para satisfazer as próprias necessidades, encontrou alguém dedicado às artes mágicas, a magia negra ou qualquer coisa do tipo. Porque paga um preço muito caro. Não é o preço do dinheiro, é um preço espiritual. O tentador quer sempre nos colocar nesta direção. E por causa disso, sabendo que muitos de nós não aceitaríamos buscar as nossas forças num lugar assim ou com alguém assim, ele coloca diante de nós sempre as superstições. Tudo bem, você não vai lá mexer com coisas assim pesadas, mas cerca a nossa vida de superstição, porque o objetivo dele é sempre o mesmo: tirar o nosso coração de Deus, que pode nos dar tudo o que nós precisamos. Não caia nesta tentação. Não vá buscar fora de Deus. Não vá fazer comércio com o ocultismo para você buscar fora de Deus.
o socorro que você precisa para a sua vida. Deus está com você. Essa tentação vai ser vencida, resista. Qual foi a outra coisa que ele fez com Jesus? Diz a palavra do Senhor: o diabo levou-o para o alto, mostrou-lhe no relance todos os reinos da terra e lhe diz: eu te darei todo este poder e a riqueza destes reinos. Ele nos tenta com um poder sobrenatural para resolver de maneira fácil as questões da nossa vida. Depois ele nos oferece poder e riqueza, desde que sob a condição de fazer a vontade dele, de fazer a vontade do tentador. Você acha que era só Jesus apenas se ajoelhar e se curvar diante dele o que ele estava pedindo? Não, querido. Quando diz aqui a palavra que ele pediu que Jesus se curvasse diante dele, quando o maligno nos pede que a gente se curve diante dele, não é você colocar o seu rosto por terra diante dele, é se curvar diante da vontade dele. Você faz o que ele quer que você faça e ele te premia com poder e riqueza. Mas você não tem mais vida, nem vida interior e nem liberdade. Porque ele pode num primeiro momento dar poder e riqueza, mas ele vai tirar tudo de você. Vai tirar os que você ama, vai tirar a sua alegria, vai tirar a sua paz, vai fazer com que o poder e a riqueza sejam a coisa mais amarga da sua vida. As tentações dele não mudam. Quando você já ouviu muitas vezes essa expressão vender a alma é isso. Não é só fazer uma aliança de sangue com o poder das trevas, não. Vender a alma é você se sujeitar a fazer o mal para conseguir poder e riqueza. Quem se dobrou diante do mal dizendo: para ter poder e riqueza eu passo por cima de qualquer pessoa, eu piso quem estiver no meu caminho, eu destruo quem estiver na minha frente, essa pessoa está vendendo a própria alma. Vender a alma não é assinar um contrato dizendo: a minha alma te pertence, me dê moedas de ouro. Vender a alma é dizer: eu faço o que for preciso para conseguir o que eu quero. Mas quando a tentação não logrou êxito em Jesus, ela entrou em desespero. Pode olhar que é a atitude de um desesperado. E já em desespero ele manda Jesus colocar Deus à prova. Já que você está tão confiante, ele disse para Jesus: então vem cá, vamos lá no alto do templo. Não é ali que Deus habita? Então lá de cima do templo ele diz: então se joga daqui para baixo, vamos ver se esse Deus é fiel mesmo. Você já percebeu que é desse jeitinho que acontece conosco? No momento que você mais precisa, aparece uma tentação. Aí a tentação quer te convencer que existe um poder sobrenatural à sua disposição para fazer todos os seus caprichos. Depois ela planta no seu coração e no meu coração a semente de que tudo é válido, que a gente pode fazer qualquer coisa para a gente conseguir o que a gente quer. E se a gente resiste, ela vira para nós diante do nosso sofrimento, da nossa dor, da necessidade que nós temos e diz: esse Deus seu é bom mesmo? Ele está mesmo com você? Ele está cuidando de você? Então vamos fazer um teste. Se joga. Vamos ver se você confia mesmo nesse Deus e vamos ver se esse Deus é fiel mesmo a você. Então se lança daqui. É tão diferente daqueles que creem no Senhor. Eu li um texto que eu achei maravilhoso. Diz que a senhora estava participando de uma oração pelo rádio. Então ela ligou para apresentar as suas necessidades e disse lá para a pessoa que estava rezando: meu filho, eu quero colocar as minhas intenções e pedir oração, porque nós estamos passando uma necessidade muito grande na nossa casa. Estamos passando fome. E nesse dia de hoje nós não temos o que comer. E diz que um homem que lidava com forças diabólicas estava sintonizando o rádio, ouviu essa mulher dizendo. E no coração dele ele tramou um mal. Falou: eu vou arrancar a fé dessa mulher. Ligou para a rádio, pegou os dados todos como quem fosse ajudar, fez uma compra maravilhosa, chamou os funcionários dele e disse: leve para aquela mulher que estava lá participando do programa de rádio, entregue para ela, ela vai pensar que foi Deus quem mandou.
Mas no momento em que ela tiver toda a alegria, digam para ela assim: a senhora não vai perguntar quem foi que enviou? E quando ela disser: ah, mas quem foi que mandou esse presente para mim? Vocês digam: quem enviou foi o diabo. E aí os servos pegaram as compras, foram para a casa daquela mulher, bateram a porta. E quando ela viu todo aquele mantimento, gente, toda aquela compra, quem estava passando necessidade. Mas ela se encheu de alegria, mandou que entrasse, pegou as compras enquanto ela guardava. Aqueles homens, esperando que ela fizesse a pergunta, ela não fazia, então eles se anteciparam e disseram: mas a senhora não vai perguntar quem foi que lhe mandou? Ela: ei, meu filho, não precisa. Hoje de manhã eu pedi para Deus, e quando Deus manda, até o diabo obedece. Nós temos que entender isso. Diante das nossas necessidades, nós temos um Deus que zela por nós. E quando a tentação se aproximar de você, para pôr em questão a fidelidade de Deus, saiba que Deus pode tirar a solução de onde você menos espera. Confie nele, confie no Senhor. Trata-se de ter a palavra da fé no coração, na mente e na boca, como o fez Jesus. Aonde está a palavra de Deus na sua vida? Eu quero te perguntar. A palavra de Deus tem que estar, gente, no nosso coração, na nossa mente e na nossa boca. Por isso que a Sagrada Escritura, lá em Deuteronômio, capítulo 6, versículo 7, diz: inculcarás aos teus filhos a palavra de Deus, e dela falarás, seja sentado em tua casa, seja andando pelo caminho, ao te deitares, ao te levantares, atá-los-ás a tua mão como um sinal, e os levarás como uma faixa frontal diante dos teus olhos. Tu o escreverás nos umbrais e nas portas de tua casa. É assim que nós devemos carregar a palavra de Deus. Quando você vai à Terra Santa, você vê os judeus com faixas amarradas no braço e às vezes com uma tira na testa e uma caixinha quadrada bem no alto da fronte. E as pessoas perguntam: o que tem ali? Por que eles... lembrando esta palavra: atá-los-ás a tua mão como sinal, e o levarás como uma faixa frontal diante dos teus olhos. Quando você entra na casa de um judeu, porque o Antigo Testamento, o Primeiro Testamento, foi para os judeus e chegou a nós por herança. Quando você entra na casa de um judeu, no umbral da porta tem ali um objeto onde dentro está a lei do Senhor, escrita no umbral da porta, na porta da sua casa. Nós precisamos ter a palavra de Deus na nossa mente, no nosso coração e na nossa boca, para responder quando a tentação se aproximar de nós. E diz a palavra do Senhor que o Espírito Santo vai nos ensinar tudo o que nós precisamos, mas para Ele nos ensinar primeiro, a gente precisa querer aprender. E quem quer aprender, não põe a sua Bíblia de lado. Ama, carrega e lê a Bíblia. Quem quer aprender, se deixa ensinar. Porque a pessoa que sabe tudo, gente, não aprende mais nada. Experimenta o que Deus está te ensinando. A gente que é pai tem que ensinar as coisas para os filhos. E às vezes tem que ensinar o filho até comer. Ele olha para aquela comida e só de olhar ele já recusa. Você tem que dizer: experimenta, meu filho. Come porque é bom para você. E se a criança não for dócil, ela nunca vai saber na vida o que é bom e o que é ruim. Deixa Deus te ensinar. Deixa o Senhor, pela sua palavra, mostrar a você o que vale a pena provar e o que não vale a pena provar. E diz a palavra de Deus que o Espírito Santo recorda e recordará todas as coisas, mas Ele só recorda aquilo que você aprendeu. Como que Ele vai recordar uma coisa que a gente não aprendeu ainda? Vai recordar o que tiver aprendido. E você vai ver como pela palavra de Deus a tentação não vai ter acesso a você. Amém. Você vai poder rebater a tentação pela palavra. Então no momento em que o demônio te provar, como provou a Jesus dizendo: se joga daqui, você vai ter no seu coração a resposta: não porás à prova o Senhor teu Deus. Se você me servir, eu te dou tudo. Adorarás apenas o Senhor teu Deus e só a Ele servirás.
Está faltando comida na sua casa. Vai procurar um poder sobrenatural para resolver o seu problema. Não, não é só de pão que eu vivo. Eu vivo da presença de Deus, e aquele que me ama está cuidando de mim. E você vai ver o que aconteceu no versículo 13 acontecer na sua vida. Quando a tentação descarregar todos os seus cartuchos, ela vai se retirar envergonhada, porque no poder do Espírito Santo você venceu a tentação. Terminada todas as tentações, o diabo afastou-se dele até o tempo oportuno, porque ali ele já estava derrotado. Deus abençoe você. Que esta palavra seja uma graça na sua vida. Amém. Pedimos a